Olá, meu nome é Ricardo e vou compartilhar uma história que ouvi e que é real. Quem quiser pode pesquisar. Essa história é sobre uma experiência sobrenatural que ele passou em um hotel em Santarém, lá do Pará. Fernando contou que uma vez ele teve que ficar hospedado em um hotel em Santarém, lá no Pará. E assim, Santarém é uma cidade pequena que teve uma época que foi muito rica, que estava rolando muito dinheiro ali na cidade. Então foram construídos vários hotéis, prédios, sabe assim, coisas muito luxuosas. Mas essa maré de dinheiro mudou e aí a cidade ficou escassa. E as moscas, e basicamente esses prédios gigantescos, viraram elefantes brancos dentro da cidade. Esse hotel que ele ficou hospedado era justamente isso. Era um hotel gigantesco, super luxuoso, que estava às moscas. Tipo 3 funcionários trabalhando no hotel. E só ele de hóspede, não tinha mais ninguém no hotel. Esses 3 funcionários se revezavam e faziam absolutamente de tudo. Trabalhavam no restaurante do hotel, na recepção, limpavam, faziam tudo. Apesar do hotel ser enorme, lindo, era muito sinistro, porque como estava tudo vazio, ele falou que lembrava até o Hotel do Iluminado. No primeiro dia que ele chegou, ele foi lá para o quarto dele e resolveu dar uma explorada no hotel, já que ele estava nessa situação tão atípica. Estar sozinho num hotel gigantesco daquele é uma experiência. Então ele resolveu dar uma passeada por tudo, dar uma olhada em tudo. Quando chegou a noite, ele foi para o restaurante do hotel. Ele era a única pessoa no restaurante. Já andou ali, sozinho, e depois ele foi para o quarto dele dormir. Por volta de 1h da manhã, o Fernando foi acordado com uma gritaria vindo do quarto ao lado dele. Ele falou que era um casal brigando por motivos de ciúme. E rapidamente essa briga foi ficando cada vez pior. Vendo que a situação estava ficando bem perigosa, o Fernando pegou o telefone e começou a tentar ligar para a recepção, porque, como o hotel era muito grande, era capaz de ninguém dos funcionários estarem vendo o que estava acontecendo. Só que ele ligou e chamava e ninguém atendia. Ele tentou todos os ramais de todos os lugares do hotel e ninguém atendia. De repente, os gritos pararam e começou barulho como se 2 pessoas estivessem brigando, se atracando mesmo. Logo depois, ele escutou o barulho de alguém arfando, como se uma pessoa estivesse sendo sufocada. Em pensar muito no que ele estava fazendo, o Fernando saiu do quarto dele, foi para o quarto ao lado e começou a bater na porta, pedindo para entrar, pedindo para eles pararem de brigar, para tentar intervir naquela situação ali que ele estava vendo que estava caminhando para um lugar muito perigoso. Enquanto ele estava ali batendo na porta, os barulhos pararam e aí o Fernando encostou o ouvido na porta, tentando escutar alguma coisa. De repente veio um murro muito forte na porta do lado de dentro. Fernando caiu no chão como se ele tivesse levado um soco mesmo. Ficou ali completamente desorientado, caído no carpete do corredor, quando de repente a porta abriu e saiu de lá de dentro um homem magro carregando uma mulher. A mulher estava com um braço torcido para trás e o cara estava tampando a boca dela e ele estava carregando ela, xingando ela, falando um monte de coisa e foi andando com ela pelo corredor. O Fernando ainda estava completamente zonzo, caído no chão. Ele falou que ele tentou levantar e não conseguiu para ir atrás dos 2. E esse homem começou a descer a escada e de repente o Fernando escuta só um dum, como se um corpo tivesse caído no chão. A escada do hotel era desse tipo aqui que tem um vão no meio. E na hora, o Fernando soube que esse cara tinha jogado a mulher de lá. Alguns segundos depois, o homem volta sozinho da escada, entra no quarto e bate a porta. O Fernando levantou ainda cambaleando, foi lá para a escada, olhou no vão, certo de que ele ia ver o corpo da mulher caído lá embaixo. E nada. Tentou olhar de vários ângulos para ver se ele tivesse caído de algum jeito estranho. Ali, e não estava dando para ver pelo vão, mas nem sinal de nada.
Mesmo assim, o Fernando voltou correndo para o quarto dele, na intenção de ligar para a polícia, de ligar para alguém. Só que quando ele chegou no quarto dele, ele notou que a porta do quarto ao lado estava completamente aberta. Decidiu espiar para ver se o cara ainda estava lá dentro, e quando ele olhou, o quarto estava vazio. E não só o quarto estava vazio, gente. O quarto estava só a cama com um estrado sem colchão. Tinha uma camada de poeira grossa em todos os móveis. Era óbvio que ninguém tinha estado naquele quarto há muito tempo. O Fernando voltou cambaleando para o quarto dele, trancou a porta, encostou um móvel na porta de tão apavorado que ele estava. Falou que ele não dormiu um segundo aquela noite, e ele só ficou pensando e repassando tudo que ele tinha vivido, e ele não conseguia explicar o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, ele estava convencido que ele tinha realmente vivido alguma coisa sobrenatural. Ele decidiu que ele não ia ficar mais naquele hotel. Arrumou as malas dele e desceu só para tomar o café da manhã e ir embora. Quando ele chegou lá no café da manhã, tinha uma senhorinha trabalhando, colocando as coisas de café da manhã. Era a primeira vez que ele tinha visto aquela funcionária ali trabalhando no hotel. E aí ele sentou para tomar café e começou a puxar papo com ela. E perguntou se as pessoas falam muito de ver fantasma. Ali, a senhorinha perguntou se ele tinha visto alguma coisa, e aí o Fernando contou a experiência que ele tinha tido. Mas assim, bem por alto para a senhorinha não duvidar da sanidade dele. Foi aí que essa mulher virou para ele e falou: "Meu filho, você viu o Genésio? Genésio é um fantasma famoso aqui no hotel. Quando era vivo, ele era garimpeiro. E ele uma vez desviveu uma mulher aqui mesmo, só que nunca aconteceu nada com ele, porque ele também tinha vários amigos importantes que limparam a barra dele. Mas ele está aqui preso até hoje, revivendo esse momento, nesse inferno, desse momento que ele fez isso contra essa moça. Vários hóspedes já tinham visto o Genésio, que ela mesma já tinha visto. Depois disso, o Fernando estava mais do que certo que ele não ia continuar no hotel. Ele se despediu da senhorinha, agradeceu por ela ter contado a história para ele e foi para a recepção para pagar e ir embora. Quando ele estava ali na recepção com um funcionário pagando, acertando tudo, ele chegou para esse funcionário e falou: "Eu vi o Genésio." E aí o cara ficou olhando para eles sem entender. Ele continuou: "É o Genésio, o garimpeiro que matou uma moça." E o cara ficou olhando incrédulo. Aí o Fernando contou para ele o que tinha visto, o que a senhorinha tinha falado. E o cara ficou olhando para ele ainda mais assustado e falou: "Moço, não existe isso. Ninguém nunca morreu nesse hotel, não. E não tem nenhuma funcionária idosa aqui, não." Esse rapaz contou que ele que tinha arrumado a mesa de café. Depois disso, ele tinha saído para comprar manteiga porque ele notou que estava sem manteiga. E aí, basicamente, enquanto o Fernando estava ali tomando café, não tinha nenhum funcionário no hotel e não tem também nenhuma funcionária idosa no hotel. Então não tinha nem como ser uma outra funcionária que chegou ali e nem nada disso. Depois disso, o Fernando foi embora e nunca mais ele se hospedou nesse hotel. Essa história é real e eu ouvi na internet e vim contar para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite.